Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje continuaremos tratando o assunto depressão. Se você não assistiu aos demais episódios acerca desse assunto, eu vou deixar na descrição desse episódio os links dos outros vídeos. Hoje falaremos um pouco sobre a depressão no ciclo de manutenção. Você quer entender melhor sobre esse assunto? Sobre como que a TCC cuida da depressão, como que a TCC modifica esse ciclo de manutenção? Afinal, o que seria esse ciclo de manutenção? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. A depressão corresponde hoje à principal causa incapacitante no mundo, sendo uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, podendo levar o sujeito ao suicídio. Existem diversas formas, diversas maneiras de tratamento para a depressão hoje em dia. Muitas pesquisas apontam a terapia cognitivo-comportamental como uma das abordagens mais indicadas para o tratamento dessa doença. Dentro da TCC, quando eles se deparam com um quadro de depressão, rapidamente eles se voltam para identificar o ciclo de manutenção, que é considerado um dos responsáveis por manter o sujeito na doença, por manter a dificuldade do sujeito, por dificultar o processo de superação de suas crenças limitantes. O ciclo de manutenção desenvolvendo é um padrão de pensamentos, sentimentos e ações que tende a se repetir. E desenvolvendo a sua modificação, a sua alteração é complexo, pois na maioria das vezes o indivíduo nem se percebe se comportando, pensando de tal maneira. Dentro do ciclo de manutenção, nós temos o ciclo de redução de atividades, que é um dos ciclos mais presentes no quadro de depressão e que é responsável por manter o sujeito na doença. Vamos entender agora como que funciona, o que é e como funciona o ciclo de redução de atividades. Dos episódios que a gente teve aqui na série que estamos construindo ainda no canal sobre a terapia cognitivo-comportamental, nós aprendemos que, segundo um dos precursores aí da TCC, Aaron Beck, ele diz que a maioria dos pacientes com depressão, eles possuem pensamentos negativos e automáticos sobre si. Por isso, é muito comum você encontrar pessoas que têm depressão ter as seguintes crenças centrais: não sou bom o suficiente, eu afasto as pessoas, eu sou um fracasso. Como consequência disso, eles acabam desenvolvendo as seguintes crenças intermediárias: se eu falhar, não serei amado pelas pessoas. Se eu não errar, eu serei aceito pelas pessoas, pela sociedade. Ou seja, o indivíduo acaba desenvolvendo crenças disfuncionais e inflexíveis que levam o sujeito a reduzir as atividades dentro das suas relações sociais. Pois se acredita que é incapaz de ser amada, de ser aceita e como crença intermediária tem como possibilidade acreditar que se ela falhar, ela não merecerá ser amada, como consequência, o que nós temos? Um sujeito que passa a evitar, a esquivar de se relacionar com as pessoas. E nesse ciclo, o sujeito fica cada vez mais deprimido, abandonando as suas atividades justamente pelo medo, justamente com o receio de errar e de falhar. E esse ciclo ele vai ganhando cada vez mais força, levando o sujeito a ter mais pensamentos disfuncionais e reduzindo mesmo as suas atividades nos seus relacionamentos. Por isso que a gente fala que as pessoas que têm depressão, elas perdem o movimento da vida, devido ao ciclo de manutenção de redução de atividades. Você consegue perceber o ciclo vicioso que a pessoa deprimida vive?
Primeiro, ela pensa que ela é incapaz de ser amada e de ser aceita. Depois tem como hipótese a possibilidade que se ela falhar, que se ela errar, a possibilidade dela ser amada e aceita pelas pessoas será menor. Então, desenvolvendo esses pensamentos, esses comportamentos levam o sujeito a se esquivar, a evitar de se relacionar. E com frequência, devido a essa ação, devido ao fato dele evitar de ter contato com outras pessoas, com frequência elas passam a se sentir abandonadas e sozinhas. Com frequência, os comportamentos de redução de atividade leva o sujeito para o ciclo de manutenção, que intensifica o sentimento de solidão e de incapacidade. No primeiro momento, o sujeito evita essas atividades acreditando que está fazendo bem para ele, mas na verdade está mantendo ele no problema, mantendo ele na doença. É importante a gente comentar, desenvolvendo, que os exemplos que a gente compartilhou aqui sobre como o ciclo de redução de atividades afeta a vida do sujeito, a gente direcionou mais para a vida social do sujeito, mas também esse ciclo de redução de atividade, ele pode afetar outras áreas, ele pode levar o sujeito a reduzir outras atividades. A pergunta que fica aqui, como nós podemos alterar este ciclo? Na TCC, a gente busca mudar a forma que o sujeito pensa ou mudar o que ele está fazendo, o que ele faz. Às vezes, a questão está na forma como o sujeito pensa ou na forma como ele responde os seus pensamentos ou algo que ele está fazendo e que acaba mantendo ele nesta roda de problemas. Então, com a finalidade de auxiliar o sujeito a romper com esse ciclo e a ter padrões mais funcionais, uma das possibilidades de intervenção dentro do ciclo de redução de atividades refere-se ao aumento de atividades e também na qualidade dessas atividades, sempre focando nas atividades que geram prazer e realização para o sujeito e também que vá de encontro com os seus valores. Algumas possibilidades de intervenção são psicoeducação, explicar ao paciente o modelo cognitivo da depressão e o ciclo de redução de atividades. Assim, ele vai perceber a importância de mudar os seus comportamentos, incluindo também mudar a forma de pensar e de interpretar algumas situações. Quadro de atividade. Fazer um levantamento de atividades que possam fornecer ao paciente prazer, satisfação. E é importante comentar que essas atividades devem ser inseridas na rotina do sujeito de forma gradativa. Também fazer uma lista de prazer e satisfação. Elaborar uma lista de atividades que o sujeito desempenhava antes da doença e que gerava prazer, satisfação, registros de pensamentos e crenças automáticas disfuncionais. Ao registrar os seus pensamentos disfuncionais, o paciente pode perceber de forma mais evidente, de forma mais clara, e compreender o quanto alguns comportamentos afetavam de forma direta a sua cognição e o seu humor. Outra possibilidade também de intervenção é a avaliação de pensamentos e crenças automáticas disfuncionais. Ao avaliar o pensamento e as suas crenças, o paciente pode identificar a sua utilidade e a sua veracidade. Ou seja, o próprio paciente vai identificar o quanto alguns pensamentos são disfuncionais, inflexíveis e não são reais. Assim, o sujeito vai identificar que esses pensamentos, a única utilidade que ele tem na sua vida é de limitar
e de manter ele no problema. Então, assim, o processo de alteração destas crenças, desses pensamentos, pode ser mais fácil, pode ser mais leve para o sujeito, porque ele mesmo está identificando o quanto esses pensamentos são disfuncionais. Desenvolvendo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído aí no seu desenvolvimento. Se isso tiver ocorrido, eu peço por gentileza que você valorize o meu trabalho, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo caso não seja inscrito. Também me acompanhe lá no Instagram, @franciele_silva_oficial. Por lá eu gero conteúdos diariamente sobre o universo da psicologia, o que eu aprendi em uma leitura. Então lá a gente tem essa troca diária. Então eu espero você lá e também espero ter você aqui nos próximos vídeos e conteúdos que com certeza teremos por aqui. Desenvolvendo do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.